Se Deus me ajudar, eu quero fazer uma série de 3 vídeos falando de 3 homens, 3 personagens bíblicos pelos quais eu tenho imensa admiração. E não é pelos seus feitos, não é pelos seus feitos, pelas suas realizações, mas sim pelo seu caráter, pela sua maneira de viver e pelo ambiente no qual esses homens viveram, praticamente sozinhos, e deram um testemunho imorredor, né? Um testemunho que vai durar para sempre e que até hoje serve de inspiração para aqueles que compreendem o que significa viver com fé em Deus, né? Viver neste mundo com fé em Deus. Então, hoje eu quero começar falando do personagem, o meu primeiro personagem. Todos eles estão no Velho Testamento. E esses 3 homens dos quais eu estou falando, eles poderiam ser, na minha opinião, os representantes da raça humana decaída, que possui fé em Deus e que vive segundo a vontade de Deus, mesmo no mundo corrompido, no mundo caído. É claro que, como eles, existem muitos outros, mas eu vou escolher esses 3 nomes por uma questão pessoal, como eu já falei, é uma questão pessoal. A Bíblia dá um resumo da vida deles e é fácil compreender, né, o que a maneira como eles estavam vivendo, porque o meu propósito não é os feitos e as realizações desses homens, mas sim o caráter, a postura irretocável, vamos dizer assim, né? Como diz a Bíblia, a postura irrepreensível desses homens é o que me inspira, né? É o que me inspira. Então é por isso que eu quero falar. E o primeiro deles hoje é Noé. Então todo mundo conhece a história de Noé, mas nós vamos analisar em que época que Noé viveu e por que Noé é uma grande figura que nos inspira hoje e que coloca por terra as nossas desculpas esfarrapadas de viver no mundo corrupto, no mundo caído e viver se reclamando. Quando você olhar para a vida de Noé desse ponto de vista, você vai ver que nós não passamos de uns pobres miseráveis, né, incapazes de reconhecer nossos próprios erros, nossas próprias deficiências, e ficamos dando desculpas esfarrapadas que não valem nada, né? Então, presta atenção no exemplo que deu Noé. Então, eu chamei esse estudo de rara estirpe de homens. É uma rara espécie de homens. Não é homem que você encontra em qualquer lugar, em qualquer época. Na realidade, durante séculos, né, passam-se séculos e mais séculos até que surjam homens de rara grandeza, como estes 3 homens que eu pretendo falar nesse meu estudo. Então o livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele dá um resumo da vida de Noé. Ele diz assim, Hebreus capítulo 11 e versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde, mas o tolo passa e sofre a pena, né? Pela fé, Noé foi divinamente avisado. Quer dizer, Deus avisou Noé, não se sabe se falou com ele em sonhos, revelação, visão, ou se em algum lugar onde Noé estava ali cortando lenha, Deus apareceu para ele. Ele foi avisado por Deus de que o mundo seria destruído. E ele acreditou. Ele simplesmente acreditou naquilo. Então, nós vemos primeiramente que a fé entrou em ação. Às vezes, avisado, como diz a Bíblia, ele foi avisado de coisas que não se viam, né? De coisas que ainda não se viam.
Então, quando você chega aí e fala para uma pessoa a respeito, olha, isso aqui vai acontecer, é bobagem, é besteira, isso aí não tem nada a ver, isso sempre existiu e tal. Esse é o tolo. Porque, como diz um ditado, é melhor a gente errar pelo excesso de cautela do que por imprudência. Quer dizer, não me custa nada me preparar para o pior e depois vir o melhor, do que eu achar que não vai vir o pior e depois vai ficar tudo bem. Então, melhor errar pelo excesso de cautela. Né? Como um bom exemplo é das coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Enquanto as pessoas não vêem o mundo caindo sobre a cabeça deles, eles não acreditam. Né? Mas aí estão os sinais. Todo mundo está falando sobre o que vai acontecer, das dificuldades que estão vindo, mas o tolo não está nem aí, ele está esperando que venha o carnaval para ele ficar bem, né? Voltar a fazer aquelas coisas que ele fazia antes, ele não quer saber de um mundo pior. Então é uma pessoa tola, que não se prepara. Noé se preparou. Agora, ele acreditou e não perdeu nada por isso, né? Vamos supor que o mundo não tivesse acabado, e daí? Ele teria continuado a vida dele, mas ele creu. Então, eu destaco aqui na vida de Noé, pelo menos esses 4 pontos. A fé, né? Ele foi avisado e acreditou naquilo. E aí, ele partiu para fazer aquilo, para salvar a sua família, ele preparou a arca. Agora, o segundo ponto, o primeiro é a fé. Segundo, a liderança de Noé. Você vê que coisa extraordinária? Noé conseguiu unir em torno de si toda a sua família. Eram 8 membros da sua família. Era ele, a esposa dele, 3 filhos e 3 noras. Eram 8 pessoas. Ele chegou em casa e disse assim, pessoal, o negócio é o seguinte, Deus disse para mim, Deus falou comigo que vai destruir o mundo e me mandou construir uma arca. Nós vamos construir essa arca. O caráter de Noé se vê por aí. Antes disso, Deus tinha dado um testemunho dele lá no início de Gênesis, que eu não me preocupei em ler para vocês, porque vocês entendem, quem lê a Bíblia sabe. Deus disse assim, eu vou destruir o mundo, Noé, mas eu tenho visto você justo, um homem justo diante de mim. Olha só, o mundo super populoso, o mundo com muitas pessoas, o mundo naquela época já havia uma população gigantesca na terra. Mas Noé foi o único que Deus olhou do céu e viu um homem justo. Eu te hei visto justo nas tuas gerações, Noé. Eu tenho olhado do céu, olhado para você e vi que você é um homem justo. Noé, o caráter de Noé, né? Quando Deus, ele não melhorou depois que Deus falou para ele. Deus observava a vida daquele homem e disse, esse homem é justo, esse homem não merece morrer, esse homem merece viver e eu vou fazer uma aliança com ele. E quando ele chegou em casa, ninguém ficou discutindo com Noé. Você está ficando velho, você está ficando doido. Ele conseguiu unir toda a sua família em torno daquele propósito. Ele teve liderança porque ele tinha caráter. Ele era homem de palavra. A família dele acreditava nas palavras dele, acreditava no que ele dizia. Ele não era um Zé Ninguém, ele não era um homem falso, ele não era um hipócrita, ele não era um mentiroso, ele não era uma pessoa de má fama, ele não era uma pessoa que vivia sendo difamada pela sua vida desregrada, da sua vida destruída. Quando ele falou, a sua família entrou em torno dele porque sabia que ele era um homem que tinha caráter. Ele era um homem de bem. Ele falou e toda a sua família juntou-se a ele naquele propósito. Foram 8 pessoas envolvidas naquele propósito por 120 anos. Nem mais, nem menos. Nenhum deles desistiu, nenhuma filha, nenhuma nora. Nenhum filho, nenhuma nora, ninguém desistiu e também ninguém veio lá para ajudar ele. Você que acha que está no mundo, mas olha, é muito difícil servir a Deus no mundo. Pergunte para Noé. No mundo só existia ele. Que igreja Noé era? Qual era o nome da igreja de Noé? Qual era o nome da congregação de Noé?
Não é por acaso saía para ir para a igreja, para onde? Ele não tinha toda a terra, em todo o mundo habitado. Só ele e a família dele tinha fé em Deus. É aí que está a importância da família. Servir a Deus não custa nada. Ler a Bíblia não custa nada. Orar não custa nada. Você não tem que pagar para orar. Você não tem que pagar para cantar. Você não tem que pagar para ler a Bíblia. Você não tem que pagar para se reunir com outras pessoas. Servir a Deus não custa nada. Dinheiro não custa nada de dinheiro. Custa fé verdadeira. Custa propósito no coração. Qual era a igreja de Noé? Naquele mundo, ele tinha a família dele em torno dele. Foi assim desde o princípio até o fim. Então, ele tinha liderança. Outra coisa, Noé tinha foco. Foco quer dizer propósito. A partir do momento, Noé, ele estava vivendo como qualquer outra pessoa. Construindo, comprando, vendendo, construindo casa, trocando os móveis, né? Fazendo uma garagem lá para a carroça dele, fazendo uma coisa. No momento que Deus falou que o mundo ia destruir, ele disse, o que eu quero com o mundo que vai ser destruído? Agora eu vou construir a minha arca. A partir daquele momento, o propósito de Noé era a salvação da família dele. Ele não pensava em ganhar mais dinheiro para viajar pelo mundo. Ele não pensava em ganhar mais dinheiro para comprar uma casa na praia. Ele não pensava mais nada. Ele só pensava em construir a arca para salvar sua família. Isso se tornou o propósito da vida dele. Ele já não olhava mais para nada, ele não olhava mais para ninguém, ele não mais fazia plano para aquela vida, porque ele sabia que o mundo estava condenado. Ele diz assim, ele condenou o mundo pela atitude dele. Pela atitude dele, ele condenou o mundo. O mundo estava condenado à destruição e ele só queria saber de uma coisa. O único propósito de Noé era a salvação. A salvação da sua família. E aí, isso se tornou o foco dele. Como deve se tornar o nosso foco? Salvar nossa vida e nossa família. Esse é o nosso foco. Não é trocar de carro o ano que vem, não é tirar férias o ano que vem, não é derrubar nossa casa velha e fazer uma mais nova e mais bonita. O nosso foco é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso propósito nessa vida é a nossa salvação e a salvação da nossa família. O nosso testemunho que nós temos que dar que o mundo está acabando, que o mundo está sendo destruído. E por fim, a quarta coisa, Noé tinha fé, liderança, propósito, né, que é foco, e por fim, perseverança. Ele perseverou naquele propósito. Eles olhavam, ele não via nada. Ele não via nada, ele não via uma tempestade, ele não via se formar um tornado, mas ele acreditou em Deus. Ele acreditou na palavra que saiu da boca de Deus. E ele perseverou, apesar de tudo, apesar de não haver nenhuma gota de chuva, apesar de não haver nada, ele perseverou no seu propósito até o fim. Assim, a Bíblia diz, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Na nossa perseverança é que está a nossa fé. Né? É que está na nossa perseverança que está a nossa salvação. Perseverando em servir a Deus. Então, eu acredito, né, que o mundo nunca esteve tão perto do fim como está agora. Mas não é só pelas coisas que a gente vê acontecer. É uma questão de lógica. Claro que amanhã ele vai ficar mais perto do fim e depois da manhã mais perto ainda. Cada dia que se passa, mas o importante para nós não é saber quando o mundo vai acabar, mas saber que ele vai acabar. Não é quando, nem se o mundo vai acabar, mas que ele vai acabar. Não é se o mundo vai acabar, ele vai acabar, isso é que é importante. A questão não é quando Jesus vai vir, ou se Jesus vai vir, a questão é que Jesus vai vir. Não importa, eu posso morrer, eu posso não ver isso, mas eu tenho essa esperança no meu coração. Então esse é um personagem que nos deixa uma lição extraordinária. No mundo
superhabitado, onde ele conviveu com apenas ele e mais 7 pessoas da sua família, serviram a Deus, não se corromperam com o mundo, não saíram de uma igreja para outra, permaneceram onde eles estavam, reunidos em família, orando, buscando a Deus e perseverando, e assim ele salvou a si mesmo, a sua família, e todo o mundo foi condenado. Então o grande exemplo de Noé é esse: unir a sua família em torno da sua fé em Deus. Ele uniu toda a sua família em torno da sua fé em Deus, né? E levou isso até o fim, trazendo salvação para ele e para a sua família, né? Que Deus te abençoe, te ajude, e que, se Deus quiser, não sei em que período eu vou voltar, mas eu acho que uma vez por semana, né, na próxima quarta-feira, quem sabe, eu trago aqui o estudo do segundo homem de Deus, do segundo exemplo que eu tenho na Bíblia, muito inspirador para todos nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.